Olá, família, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo. Eu sou Anne Tomé, sou educadora parental e estou aqui, adivinha com quem? Para Para surpresa de zero zero pessoas. pessoas, com a Bruna Vaquim, com a Juliana Camarão, e a gente vai falar sobre relações de pais e filhos. E hoje é uma perguntinha um tanto diferente. Hoje a gente não trouxe estudo, hoje a gente não trouxe estatística no começo, mas a gente vai acabar abordando um pouquinho depois. Afinal de contas, como é que a gente pode guiar os nossos filhos se a gente não sabe como nos guiar? Hoje a gente vai falar sobre a criança que nos guia, a nossa criança interior. E aí, meninas, o que é a criança interior para vocês? Eu acho que eu queria aproveitar para fazer um gancho de uma publi do livro de uma amiga minha. Uma conhecida nossa que está publicando livros Menina, que tem exatamente tudo sobre esse a ver tema. sobre isso. Você está sabendo? Conta logo um pouquinho pra gente. Conta para nossa audiência. Então, gente, esse mês vou realizar um grande sonho. Escrevi esse livro em 2022, no auge dos estudos da parentalidade, após uma intensa transformação, a partir de um diagnóstico equivocado do meu filho. E o nome do meu livro é A Criança que Me Guia. São as minhas vivências, é um pequeno relato dessas vivências, mas também eu aprofundei um pouco nessa densidade que esse tema carrega. A criança que me guia, ela pode ser lida por duas perspectivas. A criança que eu carrego ainda hoje e a criança que eu materno. E é com esse convite que a gente vai bater esse papo hoje. O que é essa criança que nos guia? A nossa criança interior e o tanto que ela pode nos ensinar nessa caminhada por uma parentalidade positiva. No episódio passado até falei um pouco que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? Uma frase que a gente recorrentemente fala aqui no nosso podcast. E eu acho que tem tudo a ver com isso. É a nossa criança interior que está sempre viva ali dentro, né? Que o que a gente vive na infância a gente vai carregar para a nossa adolescência, para a nossa vida adulta, para as nossas relações. Acho que é bem isso, né? E lembrar que todo mundo que está hoje crescido, todos os adultos hoje, um dia já foram crianças. É sempre bom a gente também tentar resgatar um pouquinho dessa memória, Sim. das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas dificuldades quando nós éramos crianças, adolescentes, até para a gente ser um adulto mais empático, né? Sem dúvida. Com as nossas crianças e adolescentes que estão nos circundando hoje. Então é sobre isso que a gente vai falar nesses nossos próximos minutinhos. A parentalidade é um conjunto de ações de pessoas que se relacionam, se conectam e que vão reverberar na saúde, no comportamento, no modo de vida das crianças e dos adolescentes, né? Então, quando a gente traz essa temática da criança interior, ela traz um significado importante, porque nessa consciência do que eu faço, do que eu falo, de quem eu sou, eu vou buscar primeiro esse conhecimento a partir de onde, se não a partir dessa visitação. Vocês costumam se visitar de vez em quando, meninas? Eu estava outro dia pensando do tanto que, por vezes, eu tenho apagões da minha infância. E aí eu fui ler sobre isso, eu fiquei um pouco assustada, confesso. Vocês já pararam, assim, para que tem algumas fases que ficam meio bloqueado, nebulosas. Você simplesmente não lembra. Não é muito doido isso? Uhum. Tipo, como que a gente desenvolve, gente? Como que a gente recupera? Eu estava lendo que talvez fazer terapias de mindfulness, tentar fazer uma conexão, né? Não sei, eu estou tentando resgatar uma parte. Acho que o HD também fica cheio, né, gente? O HD fica cheio demais. Eu prefiro que seja isso do que uma outra coisa lá que eu li, sabe? A gente às vezes tem esse medo de fazer essas visitas e dar de cara com os discursos enganados. Muitos de nós assumem às vezes um perfil comportamental baseado no que nos contam. Nossa, você era tão agitada, você era caladinha, você era quietinha, você comia demais. Você tinha uma boca nervosa. Ixi, esconde essa comida porque lá vem a boca nervosa. Então a gente acaba às vezes assumindo um personagem. Então, quando a gente vai maternar, isso vem com uma força total. A Laura Gutman, que é uma autora argentina e que eu trago também um pouco no livro, ela foi uma das primeiras leituras que eu fiz para entender o que era esse tal de autoconhecimento. Eu não vou mentir aqui para vocês que eu achava que era uma blá blá blá.
Ai, meu Deus, livro de autoajuda, autoconhecimento. Eu já tinha uma outra visão, porque eu acho que vocês já perceberam que eu sou um pouco nerdzinha, eu sou um pouco academizinha, eu gosto muito do 2 mais 2 são 4, eu tenho um pouco esse pezinho ali no que eu posso ver, no que eu posso provar. E por fazer esse caminho inverso, que é esse convite dessa autora, que os livros dela são best-seller não à toa, porque elas são muito provocadores, né? A maternidade, o encontro com a própria sombra, foi um livro divisor de águas, que me fez tantas perguntas e me levou para o lugar de culpabilizar os meus pais. Nossa, eu sou assim porque minha mãe fez assado. Que eu acho que é o primeiro movimento. O primeiro movimento, quando você entra nessa busca pelo autoconhecimento, é pensar: ai, eu sou tão ferrada assim porque minha mãe me batia tanto. Ai, eu sou tão ferrada assim porque eu sofri tanto. A gente vai muito para esse lugar que é um lugar fácil. Sartre já dizia que o inferno são os outros, né? Gostei. Ninguém quer ver que o inferno está ali meio... Qual é a sua contribuição para a desordem mesmo que está aí na sua vida também? É uma reflexão difícil, como você está colocando. Nossa, ela me deu um soco no estômago agora. E eu lembrei muito do episódio anterior, que a gente trouxe a perspectiva do que é a construção da própria felicidade, dos vínculos, por que é importante falar sobre tudo isso. Nossa, se a gente vai para o lugar da culpa, a gente vai entrar numa espiral que não tem... Vai ficar um ratinho rodando. Ah, minha mãe fez assim, porque a avó dela, porque a pataravó... E aí a gente sai de uma discussão que não é produtiva, né? A gente precisa pensar nesse macro. Mas e assim, viveu isso, e aí, o que a gente vai fazer? E agora, eu sou muito assim. Tá, mas qual é o problema? Tá, Exato. mas então vamos focar na solução. E agora, né? O que eu posso fazer com esse cenário que está posto? Eu gosto muito de pensar que a culpa pode ser o fundo do poço. Mas aí quando você chegou no fundo do poço, você está culpada, usa ela de mola. A culpa é o Chegou movimento. Chegou no fundo, impulsiona. A culpa é o movimento, tá, mas... E aí, agora, tomar consciência das suas experiências não quer dizer que você vai culpabilizar. Ela é importante para você trazer para o racional, porque se na infância, na adolescência, você está imerso no seu sistema límbico, ou seja, você está ali no teu emocional latente, na tua sobrevivência latente. Ela não está ainda no racional, né? O nosso cérebro, só para os nossos espectadores lembrarem, né? A gente vem desenvolvendo de trás para frente, né? De baixo para cima, a gente vem da sobrevivida para o emocional, para o racional. E essa é a última parte, né? Que, digamos assim, que se constitui. Hoje, algumas pesquisas falam dos 24 aos 27 anos. Então, a gente tem uma infância com 12 anos, uma adolescência aí com mais 10, 12 anos, né? Então, a gente tem um grande período de formação, de experimentação, para trazer para essa cognição. Então, visitar essa criança é permitir sentir. E a gente vai racionalizar. Por isso é tão difícil. Nossa, hoje está tão filosófico o nosso papo. Hoje tá. Né? Eu tô aqui... É porque eu realmente vocês mexeram aqui nos negócios que eu não estava afim de visitar, não, hein? hein? Mas olha, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é um ditado chinês, ou é um ditado japonês, que diz que quando as raízes são fortes, aquela árvore sustenta qualquer vento, né? Então, quando a gente tem raízes fortes, que é o que a gente tenta trabalhar na nossa parentalidade, no nosso maternal, no nosso paternar. É a família, né? Uma raiz forte que a gente possa fornecer para essa nossa criança, esse nosso adolescente, algo em que eles possam se apoiar emocionalmente. Isso que você colocou no começo é algo que acontece assim, de um movimento tão natural, às vezes, da gente estar rotulando nossa criança, sabe? Porque a gente cresceu muito escutando isso. A gente cresceu achando que dentro do espaço da nossa casa é normal e natural a gente botar rótulo nos filhos, botar rótulo na criança, e a gente verbalizar isso. Você é bagunceiro, você é um trator, você se irrita por tudo. A gente cresceu assim, meio que achando que isso é normal, né? Todo mundo faz isso, fizeram comigo, não aconteceu nada. E é justamente essa criança interior ferida que às vezes a gente carrega. Por que a gente explode com tanta facilidade? Será que é porque desde que a gente era menor, as pessoas já rotulavam a gente desse jeito? Por que a gente tem esse desequilíbrio financeiro? Será que é porque quando a gente já estava ali, criança e adolescente, a gente já era rotulado dessa forma? Então envolve um pouco esse exercício de autoconsciência
que é uma coisa muito dolorosa. Você tentar descobrir quais são as raízes daquele seu comportamento, de você tentar enxergar por que eu sou desse jeito, por que eu volto sempre para o mesmo ponto em determinada forma. Sabe aquela história da menina que tem... Ai, meu Deus, eu ia falar isso. Vou até tocar aqui no vermelho. Por que eu tenho um dedo podre? Se eu tenho um dedo podre, as relações que eu via dentro da minha casa sempre tinham essa dinâmica, sabe? Então, eu acho que é muito saudável a gente fazer isso. Nós somos a primeira geração que está entendendo que você se preocupar com a sua saúde mental é tão importante quanto você ir para o dentista, você ir para o cardiologista, você ir para o nutricionista fazer sua dieta. Nós somos a primeira geração que está achando que saúde mental não Quebrou esse preconceito, né? Que antes era quem vai é porque tá doido, é porque é doido, e aí já rotular, enfim. Mas concordo contigo. E a primeira geração de pais também que está estudando para ser pais e mães, né? A primeira geração que está se preocupando com o impacto que do que a gente pode gerar nas nossas crianças. E a gente vive com esses rótulos, inclusive na vida adulta. Exato. Né? Porque se a gente, de algum momento, alguma fase da nossa vida, viveu a vida de tal forma, parece que aquilo se amarra na gente, a gente não pode ser diferente. Né? Então, a nossa própria sociedade trabalha isso. Porque um dia alguém foi rotulado de alguma forma, porque algum dia você foi rotulado como alguém que era assim ou que era assado, isso significa que no futuro você também não pode se transformar. Então, a gente vive numa sociedade que gosta de botar pessoas numa caixa. Nossa sociedade gosta de botar os tipos de pessoas e classificar por caixinhas, e talvez isso traga para o nosso cérebro uma sensação de segurança, diz, eu já classifiquei aquela pessoa, ela já é aquilo, né? Então a gente precisa lembrar que a gente não pode fazer isso com os adultos, que a gente muito menos pode fazer isso com nossa criança, nosso adolescente, que estão vivendo o momento da vida em que eles estão descobrindo quem eles são. Esse tema da parentalidade positiva, eu gosto muito de lembrar, né? A parentalidade são esse conjunto de ações e palavras que vão ter impacto na vida da criança. É o médico boazinha, você é boazinha, nossa, mas que chorona, é a enfermeira, é a terapeuta, é o profissional. A gente, quando vai falar de criança interior, às vezes a gente bate na culpa dos pais e bate na nossa culpa. Meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, e aí a gente fica naquele movimento da culpabilização interna. Sim. Né? Quando a gente vai fazer as nossas visitas maternais, no processo de estudar a parentalidade, aí a gente fica, meu Deus, já fiz tanta coisa errada. Sim, use essa culpa para se autoconhecer. Por que você grita? Por que você perde a paciência? Por que você acha que seu filho está te provocando? Por que você acha que essa criança está te manipulando? Por que você acha que você já fez de tudo? Será que você já fez de tudo? Eu acho engraçado que de vez em quando a minha filha, que tem 22 anos, ela às vezes fala assim, agora a senhora fala, né, sobre educação positiva. Já me julgando pelas vezes que eu errei com ela, e nem foram tantas assim, não, mas filho gosta. Ser humano tem. E eu fui uma mãe, eu tinha 20 anos. E eu fui uma mãe há 22 anos atrás, com 20 anos. Então, assim, é uma realidade completamente diferente. E quando a Bruna estava falando um pouco dessa coisa, né, de que ela já é assim, a gente tem que parar também com essa síndrome de Gabriela. A gente, às vezes, também muda. Exato. Muda de ideia, muda de opinião, muda de gosto. Tudo, gente. A gente falava antes de começar o episódio dos nossos filhos em relação a sabores, né? Tem que eles ainda não gostam de café, não gostam de pimenta. Inclusive, o café, meninos, recomendo, é muito bom, viu? Muito obrigada. Então, a gente muda, né? A gente muda de ideia, a gente muda de gosto, a gente muda de opinião. Graças a Deus, nosso cérebro aprende ainda a vida inteira. A gente tem a capacidade de aprender. E nunca então, a gente tem que parar com essa coisa de... Não, é isso aqui, pronto. É desse jeito e acabou. Não, gente, que é isso? Quem falou que tem que engessar o povo? E nessa capacidade de aprendizado entra a ideia do autoconhecimento, porque às vezes a gente vai falar esse tema, algumas famílias se bloqueiam. Lá vem aquela coisa holística, como se fosse, vou jogar um tarô, búzios, né? Vou consultar os astros.
quando fecha os olhos, mindfulness, e lá vem a doidice, lá vem. Não, gente, eu não preciso disso. Não, se me diz logo aí, o que é que tu vai falar pra mim? Qual é a receita? Qual é a receita? Me passa logo aí. passo a Sim, o que é que eu passo. resolvo? Tu vai olhar meu filho quando? Dá só uma olhadinha no meu filho. Me diz o que eu tenho que fazer. Me diz o que é que eu tenho que fazer. Então, puxar esse título também, A Criança que Me Guia, ele veio de uma provocação. Porque foi a partir da minha maternidade que eu pude experimentar de uma outra perspectiva as minhas vivências. Então, quantas vezes eu boto a minha criança interior em conflito com o meu filho, as minhas crianças, na verdade. Quando ele tem birra, quando a gente fala assim, na minha época eu ia de ônibus, você só vai de carro. Então, não é a sua criança interior ferida por não ter ido de carro e ido de ônibus e você tá jogando na cara dele, que culpa ele tem? Você está ensinando, você tem um carro para levá-lo no conforto. Perceba como o nosso discurso é camuflado com os discursos da nossa criança, que bate de frente. Então, quando a gente fala em olhar essa relação de pais e filhos a partir de uma perspectiva positiva, que para que você mude a sua relação, você se visite, é porque o embate muitas das vezes está entre a sua criança interior e a criança que você materna. Tem uma figura que está circulando bastante em vários Instagrams, que inclusive os que falam mal da educação positiva, é aquela imagenzinha que tem uma mãe já mais velha gritando, aí uma mais nova já falando um pouco mais baixo, até que a primeira já está falando só flores, né? E é bem isso, né? Não é porque a gente viveu que a gente tem que fazer e reproduzir. Ah, mas no meu tempo era assim, ah, mas eu fiz isso, deu certo. Sim, mas que outros impactos tiveram nesse teu deu certo? Deu certo para quem? Deu certo em que termos também, Quantas né? doenças carregamos também, né? Porque hoje os estudos das experiências adversas da infância traz isso muito forte. Que essas marcas ficam registradas não só em nível de comportamento, que às vezes as pessoas até minimizam, né? De comportamento, mas quantas doenças crônicas hoje estão associadas às experiências adversas da infância. E aí a gente tem a Nadine Burke Harris, que é a primeira cirurgiã da Califórnia, liderando política pública num país de primeiro mundo e outros países, como no congresso que a gente foi, Juliana, que ela apresentou trabalhos na Suécia, na Jamaica. E é por isso que eu acho, e reforço, falei no episódio passado e falo nesse também, precisamos de políticas públicas que apoiem, né? E que vejam e que... Esse estudo da Nadine, a gente até falava disso, né? Nosso sonho, Eugênia, a gente voltou desse congresso falando, cara, a gente tem que fazer esse estudo lá na nossa terra, a gente tem que começar a olhar para esses dados. Exatamente. Porque é demonstrar o tanto que isso impacta nos hospitais, nas clínicas, nos exames, na segurança pública, na segurança, nas medicações, na farmácia, enfim. Puxando a sardinha para o meu lado, né? A primeira vez que a gente começou a pensar em fazer previsão de direito para criança e adolescente foi justamente por conta dessa perspectiva, que os poderes públicos começaram a receber essa mensagem da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, da pedagogia, de que aquilo que acontece com uma criança ou adolescente não fica preso só na infância e juventude, vai acompanhar com aquele futuro adulto. Então, aquele futuro adulto que muitas das vezes ele é disfuncional, ele é problemático, ele não está sendo momento, ele é violento, ele é agressivo, né? Ele não para no seu emprego. Justamente a partir do momento que o poder público começou a prestar atenção de que aquela geração futura de cidadãos que iam para o mercado de trabalho, que iam ocupar os cargos públicos, aquilo tudo, aquele problema estava vindo da infância, foi aí que a gente começou a pensar em direitos para a criança e adolescente. E junto com os direitos para a criança e adolescente, a gente começou a pensar em políticas públicas. Como usar o orçamento público, porque criança e adolescente não recolhe imposto. Exato. Né? Então, como usar uma parte desse orçamento público, inclusive nessa perspectiva, de você fazer com que essa criança, esse adolescente, ele possa ter uma melhor garantia de vida, melhores condições de saúde, de acompanhamento, de educação. Quando a gente pensa, por exemplo, que boa parte desses programas, que existe sempre a crítica, é assistência social ou é assistencialismo? Mas quando a gente para ver os dados de que programas como Bolsa Família tiraram crianças e adolescentes de uma situação de morte precoce,
de falta de escolaridade. Claro que a gente sabe que nós precisamos cada vez mais discutir uma melhor eficiência desses programas. Com certeza, mas a grande verdade, e a Aine sempre coloca isso nos nossos papos, a nossa infância ela é atravessada por várias questões, de acordo de onde você nasce, do local geográfico, das condições materiais da sua família, às vezes até da sua própria religião. Todas essas configurações se misturam para influenciar quem você vai se tornar no futuro. Mas uma coisa que é certa, independente da condição social desses pais, do grau de riqueza, do local que eles moram, nós ainda enfrentamos como uma epidemia no Brasil o fato de que muitas crianças e adolescentes são criados na base de uma falta de respeito. E a gente precisa trazer esse nome, a gente precisa usar esse nome. É uma falta de respeito que muitas das vezes representa mesmo uma violência. Esse rotular, esse criticar, esse exigir uma maturidade que a criança não tem nem condição cognitiva de ter, esse mini adulto, como você falou no episódio anterior, tudo isso é uma violência para a criança, porque está tirando daquela criança a oportunidade dela de receber a assistência necessária, a ajuda necessária. E existem crianças mais reativas e crianças mais passivas. Tem crianças que se adequam, se apagam para conectar e pertencer. E existem crianças mais ativas, que às vezes vão até ser diagnosticadas. Que existe aí até um outro recorte, talvez para um próximo episódio, da gente conversar sobre, muitas das vezes, antes de mexer no ambiente e tentar observar o ambiente, você já sai com 15 minutos com uma medicação para controlar o comportamento, para silenciar. E a gente pode até fazer uma crítica, uma perspectiva mais abrangente, sem entrar na área de ninguém, né? Que a gente pode pensar, as mulheres no início do século que questionavam, que eram mais audaciosas, são as histéricas. Os escravos sofriam do banzo. Né? E hoje são as crianças, talvez, as que têm o TOD, que é um diagnóstico que tem, né, do DSM, mas ele é muito questionável, porque até ele tem uma fase que ele não é mais TOD, ele vai virar outra coisa na adolescência. Então a gente precisa também refletir de uma forma crítica quando a gente está nessa relação, nessa vivência, o quanto ela precisa olhar também a perspectiva da vivência da criança. Agora, meninas, eu espero, na verdade, que a gente tenha muito aí na nossa audiência pessoas da área de educação. Exato. A educação positiva, a parentalidade positiva precisa estar dentro das escolas, porque a vida social da maioria das crianças, especialmente hoje em dia, que não se brinca mais tanto em rua como era no nosso tempo, a vida social é dentro da escola. Exatamente. Né? Então, se os profissionais da educação não estiverem também se alimentando desse material, desse tema, né? Enfim, se aprofundando, estudando, corre um grande risco da gente estar aqui enxugando gelo, né? Só apagando incêndio. A gente precisa estar... Não é à toa que apareceu essa nova profissão, o educador parental. E ele precisa estar dentro da escola. Porque você já tem um professor, muitas das vezes, mal remunerado, cansado, tempo de jornada, sobrecarregado. E na academia não se ensina muito dessas coisas, né? Então... O desenvolvimento humano, nem na faculdade de psicologia, eu fiz uma live recente com uma psicóloga mostrando o quanto que o nosso trabalho é complementar, né? Que a educação parental, ela não é terapia, ela é uma formação. Então, mas ela pode ser muito complementar num ambiente multidisciplinar, porque ela levanta as questões, ela trabalha as questões e a perspectiva dessa criança no ambiente. Né? Então essa pessoa vai muito mais, essa família, essa criança, ela vai de um outro lugar para esse ambiente terapêutico. A mesma coisa na escola, é esse profissional que vai unir a família e o professor. E trabalhar temas como bullying, viu, Exato. Ele vai unir, vai pegar a mão dessa família, vai pegar a mão dessa escola, né? Que às vezes as pessoas ainda se confundem, como tudo que é novo. E aí, voltando para o nosso recorte, né? Porque a gente acabou abrindo as camadas, porque o nosso tema... vai viajando, sempre navegando por todas as águas aí que vão atravessando a nossa fala. Vocês conseguem brincar com seus filhos no chão? Ai, gente, eu amo. Os meus já estão grandes. É outra fase. A fase do videogame é outra agora. É outra. Porque muitos pais se queixam de não conseguir brincar. E brincar fala um pouco da nossa criança interior, né?
E os mamíferos brincam a vida inteira. E é uma forma de socialização, de corregulação, de estar seguro e aprendendo. E muitas mães têm dificuldade de sentar, de ensinar, de estar olho no olho. Ai, eu não consigo, eu fico pensando na roupa, na louça. Sabe, eu acho que foi no primeiro episódio, não sei se eu mencionei isso, mas eu me lembrei muito da época da pandemia, que a gente estava todo mundo em casa, e eu comprei vários jogos de tabuleiro. E foi quando a gente mais esteve junto, né? E eu sempre sou uma otimista nata, eu sei que na pandemia só tiveram coisas horrorosas, mas esse foi um lado que eu achei... O copo meio cheio, né? É o copo meio cheio. A gente estar ali em família, foi quando eu cozinhei para minha família muito mais vezes, e a gente jogava, e a gente brincava, e a gente interagia. Tanto que isso é gostoso, gente. Tanto e como a gente acaba perdendo. Às vezes a gente acha que pra gente estar com a criança e pra gente estar brincando com a criança, a gente precisa de recursos externos. Exato. A gente precisa do brinquedo que pula, que tem luz, que agita, que não sei o que, nananã. E aí a gente vai vendo que cada vez mais os profissionais, inclusive do brincar, que estudam o brincar, trazem pra gente que a gente precisa de muito menos do que a gente pensa. Quanto menos o brinquedo do seu filho falar, brilhar, pular, correr sozinho, melhor é para a imaginação do seu filho. Porque se seu filho pegar, vamos fazer o exemplo aqui real, se seu filho pegar a caixa de leite, o HT vazia, o seu filho vai precisar desenvolver o raciocínio aqui no cérebrozinho dele, de que aquela caixa de leite se parece com um ônibus. Aí ele vai lembrar que o ônibus tem rodas, que o ônibus passa pela avenida. Uma forma de criar então, rotina. Quando você permite para a criança esse brincar livre, do que você já chegar com um ônibus que anda só, que brilha, que pisca e que custa muito caro, a nossa infância não precisa disso. Ele precisa de muito mais abertura para esse brincar livre. Eu queria até deixar uma dica, que eu faço isso muito com o Romeu. A gente mora numa casa de condomínio que tem plantinhas. Cada vizinho tem uma plantinha, tem um pé de não sei o quê, tem uma flor de não sei das quantas. A gente também tem umas plantinhas. Gente, eu penduro aqui no braço um papel, uma fita crepe, que legal. ou uma fita, e eu brinco com ele da gente fazer o bracelete da natureza. Ele pega um coquinho, ele pega uma folha verde, ele pega uma folha amarela. A gente já fez na escola. No final do dia, a gente está com uma pulseira da natureza. Meu marido me mandou um negocinho do Instagram, super fofinho. Pega uma folha de cartolina. Eu peguei um pedaço de uma caixa, de uma encomenda que veio. Um papel contact. Não, você pega a caixa, você desenha um vaso, você faz vários furinhos e puxa os cabinhos e leva a criança para fora. Ela pega flores, pega coisa, monta um próprio jarro. Então a gente tem muito mais a necessidade de estar disponível até para nossa criatividade aflorar, do que a gente precisa comprar brinquedo, comprar boneco, comprar isso, comprar aquilo. O que a gente precisa é dar atenção para a criança. Porque às vezes, até se você botar 2 meias, menos com chulé, viu, gente? Menos com chulé, por favor. Se você pegar 2 meias, você bota na sua mão, botar na mão da criança, você já está dando ali, já vai estar incentivando essa imaginação. Então, esse brincar é importante. O brincar vai desenvolver a criatividade, a habilidade de raciocínio, vai desenvolver repertório, vai desenvolver, sabe, todas as coisas positivas que a gente precisa desenvolver numa criança. E que todo pai quer que desenvolva. Então, vá para o chão, não se preocupe com os recursos materiais sobre isso. Seu filho só precisa que você esteja do lado, que você esteja disponível e que você esteja presente. E se a gente tem essa dificuldade, porque tu falaste de um lugar muito bonito e inspirador para muitas famílias que têm dificuldade, porque muitas famílias chegam para mim com esse dilema, eu não sei brincar, né? E aí vamos fazer esse convite, quantas vezes a mamãe brigou porque estava bagunçando, porque não sossega, porque não fica quieto, porque tem outras coisas mais importantes a fazer. Isso fala um pouco desse lugar, eu estou evitando porque me aciona um gatilho. Então, não é porque eu não consigo brincar, eu preciso visitar aquela criancinha com compaixão. Brinca, vamos brincar comigo, e sabe? A primeira infância precisa de brincadeira. Precisa demais. É a forma para eles aprenderem, registrarem. É uma necessidade humana básica. A lei de parentalidade positiva, que é a lei 14.826 de 2024, super recente,
A lei de parentalidade positiva, além dela trazer o conceito de parentalidade positiva, ela fala do direito de brincar. Sim. E o direito a brincar é uma forma de você até proteger crianças de violências. Exatamente. E brincando, elas mostram a realidade. Elas expressam o que elas estão sentindo, vivendo, né? Experimentando. Sim. E a gente está falando muito de brincar junto, mas também precisamos deixar o espaço para que as crianças brinquem Sozinhas. Para ver, para elas criarem, para elas imaginarem, né? Para elas irem... Aprenderem a lidar com o tédio, que isso é importante. Porque fazer tá um com que super elas estímulo possam. hoje em dia. Exatamente. Elas não esperam mais os comerciais, Exato. elas não esperam mais o horário do He-Man que só passa em tal dia, em tal horário. Exatamente. E aí gera essa angústia, né, de suprir, às vezes, na necessidade de dar tudo para o filho que não teve. Na verdade, é você ainda visitando sem ter conhecimento dessa infância perdida, dessa criança que você carrega. Então, pega na mãozinha, foi ela que não teve, o seu filho é outra criança. Tira, separa o que é seu e o que é dele. Meninas, eu acho que a gente vai encaminhando aqui para se despedir. Sim. Eu quero dizer para vocês ficarem ligados no Instagram e nas redes sociais, que breve vou trazer a data de lançamento, vou convidar a todos, quero todos lá para dar um abraço, para me prestigiar, é um sonho. Já quero os livros todos lá na Babyton, por favor. Tive a honra de ter a Juliana como a minha prefacista, sim, né? E foi uma alegria, e estar aqui dividindo com vocês é realmente a realização de um sonho. Eu acho que esse livro, além de dividir a minha experiência com outras mães, não é no lugar de ter o que ensinar, mas de mostrar que elas não estão sozinhas. E tomei a liberdade de dividir um pouco do meu conhecimento sobre a parentalidade, de um lugar de quem está começando. Nossa, eu tenho curiosidade, como é que foi para mim? Como foi que eu vi, visitei, como é que eu transitei e o que é que eu posso mostrar para você que está querendo aprender mais sobre parentalidade positiva, sobre educação positiva. Eu acho que faltou meninas. A gente falar das nossas redes sociais. Ah, é mesmo. Na sua rede social. Obrigada por ter lembrado. É porque no episódio passado acho que a gente acabou passando. Se vocês quiserem mais informação, a gente está no @podcast Podpapo. E também a minha rede pessoal é o @ntomé com TH. Muito orgulhosa de você e tenho muita honra de ter lido em primeiro lugar, né? Estou aqui no movimento de uma posição de privilégio de já ter lido o livro da Anne. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @Juliana Camarão e @Babyton School. E eu queria então aproveitar para dizer que eu estou extremamente feliz de estar vivendo esse momento em que a Anne está entregando mais esse filhinho aqui para o mundo, dizer que a Cora Coralina fala, né, que feliz daquele que transfere aquilo que aprende. E eu acho que a gente tem muito dessa importância de realmente levar para a sociedade e atingir várias outras pessoas com os nossos inscritos, nossas publicações. Eu sei que você vai trazer muita palavra de conforto e de sabedoria também para as famílias. Que bom que a gente está aqui do seu lado durante todo esse momento. Eu acho que a gente tem muito o que agregar para a nossa sociedade e agregar para os nossos conhecidos, para os nossos amigos. Sim. E convidar você também, que ainda não me segue, se quiser, para a gente manter esse nosso contato também pelo Instagram. O meu @ é profa.bruna_barbieri_joaquim e convidar você para o meu canal do YouTube, @eumieduco, que eu faço alguns vídeos bem curtinhos, mas bem didáticos, às vezes para você assistir, mandar para alguém que está precisando escutar aquela mensagem, mas é mais uma forma da gente conversar a respeito desses temas. Obrigada, Até a próxima. Até a próxima.